Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O Fabiano aqui novamente. E vamos estar falando um pouquinho aí, então agora a nova DIRF, o E-Social, como vocês acharem melhor dar um novo nome aí. O objetivo da gente fazer esse webinar hoje, né, para comentar um pouquinho sobre essa mudança que está tendo. Deveria ter ocorrido já o ano passado. O objetivo do governo era, no ano anterior, já ter extinguido a DIRF, né, definitivamente. Mas aí, como eles viram que tinha algumas informações que ainda precisavam ser ajustadas e colocadas, eles acabaram adiando, prorrogando a começar a entrar a partir desse ano, né? Porque agora são informações que são, vamos dizer assim, unidas de e-social e de Reinf. Então, vamos dizer assim, praticamente como é que funcionava antes, né? Antes vocês esperavam sair uma versão no INDP, uma versão no sistema fiscal. Por que no sistema fiscal? Porque lembra, quem usa sistema fiscal, né? São duas importações, né? Uma importação vinda do sistema de folha e uma informação de importação de arquivo vindo do fiscal, né? Do Inlivros. Então, quando vocês faziam a geração ali para poder fazer a DIRF, né? Esperavam sair a atualização dos sistemas, né? No caso, nos layouts dentro dos sistemas. E aí saíam essas versões, onde vocês poderiam, então, gerar esses arquivos dentro do INDP e um arquivo dentro do fiscal, né, dentro do Inlivros, e aí juntava essas informações depois dentro do programa lá do governo, né, do programa de transmissão da DIRF lá. Então, tipo, era uma correria sempre início de ano com relação a essas questões dos departamentos pessoais, né. Eu virava o ano, a gente já tinha duas questões que a gente sempre se preocupava, né, RAIS e DIRF, né. Então, a RAIS começava anteriormente, né, e a DIRF começou agora ali, né, a tomar essa proporção ali, né. Então, como é que funciona essa substituição, né? A substituição, então, né, ela vem substituir o calendário de 2025, né? Então, a partir de 2025, né, todas as informações que vocês encaminharam para dentro do e-social, né, e escriturações via Reinf, né, algumas delas vão substituir, então, essa infotransmissão anual que vocês faziam da DIRF. Ou seja, né, então acabou a transmissão que tinha antes, Fabiano? Não, não acabou. O que acontece agora? As informações são enviadas mensalmente. Então, quando vocês encaminham a folha de pagamento lá, encaminham o 1210 para o e-social, no caso, né, vocês já estão escriturando a DIRF. Tá? Então, isso que vocês estão fazendo mensalmente, né? Claro, uma coisa muito importante, que sempre também era importante já quando era gerado via programa, né? É a questão da data do efetivo pagamento, né? Sempre tem que tomar cuidado com relação a isso, né? O que é a data do efetivo pagamento, né? Quem trabalha com regime de caixa, né? Não com regime de competência, né? E coloca seu pagamento para dentro da próxima competência, né? Ou seja, né? O que eu estou vendo nesse mês é uma informação do mês anterior, no meu 1210. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma transmissão do 1210 de janeiro agora de 2026 e eu trabalho com regime de caixa, e minha folha de pagamento de dezembro, eu mandei pagar dentro de janeiro. Então, ou seja, o meu 1210 que eu estou fazendo agora em janeiro, ele corresponde à minha folha de pagamento do mês, né, anterior, né, no mês de fevereiro. Desculpa, no mês de dezembro. A mesma coisa acontece com relação às férias, né? Somente quando as férias é tirada logo ali no início do mês, né? A gente tem que pagar ela uns dias antes, né? Então, vamos supor, férias pagas no início de fevereiro ali, como a gente tem que pagar antes para o funcionário, a gente bota a data de efetivo pagamento para dentro de janeiro. Então, o 1210 de janeiro vai contemplar as informações, né, da folha de férias ali, do líquido da folha de férias, né, para lá. Então, quando vocês transmitem um 1210 para dentro do e-social, vocês não estão só transmitindo um valor. Vai mais informações dentro do 1210 lá para o e-social, só para vocês terem uma... Além da informação de valor, né, obviamente do líquido da folha, ele também transmite para o governo as questões de dados de pensão, plano de saúde, né, e previdência privada ali para quem faz aquelas previdências para poder fazer complemento, né. Então tudo isso vai dentro do 1210. Então, por exemplo, Fabiano, eu tive retenção do imposto de renda, né, vai essa informação lá dentro, né, se vocês, claro, quando vocês encaminham um 2200 lá de um funcionário, vocês já estão cadastrando para o governo a questão do dependente, né. Então lá já vai o CPF do dependente, o nome do CPF dependente, a data de nascimento. Tanto que quando vocês não fazem um cadastro desse, por exemplo, e vocês encaminham um e-social dizendo que tem dependente, e ele tem uma pensão, ou tem um desconto do plano de saúde, né? Às vezes acontece que tem o desconto do plano de saúde, né? E aí o que acontece? Essas informações vão para lá.
Então, quando vocês transmitem esse evento 1210, todas essas informações já estão sendo encaminhadas para dentro do e-social. Porque dentro do 1210 ele vai levar o valor, ele vai levar os dados do dependente do plano de saúde, ele vai levar os dados da pensão desse plano de saúde, desse desconto de pensão. Então, tudo isso vai ser encaminhado dentro do 1210, tá? Por isso que é importante, né, o encaminhamento e cuidar a questão da data de efetivo pagamento. Então, gerou o 1200, manda o 1210. Mandou o 1210, vocês estão fazendo nada mais do que a DIRF. Algumas informações vão pela REINF, tá? Então, tipo, a DIRF, vamos dizer assim, entre aspas, né, ela é composta hoje das informações do e-social e da REINF, como era feito antes, que nem eu havia dito no começo ali da apresentação, né? Vocês geravam um arquivo dentro do INDP e mandavam para dentro do programa da DIRF. Depois vocês geravam um arquivo no fiscal e importavam dentro do programa da DIRF e juntavam as informações. Agora é a mesma coisa. Faz escrituração no DP, faz escrituração no fiscal. Um exemplo, né? Eu acabei de falar do plano de saúde, né? Quando vocês estão fazendo a folha de pagamento ali, há o desconto do plano de saúde para o colaborador. Aí vocês encaminham essas informações para dentro do e-social, esses dados. O que acontece? Vocês estão fazendo a folha, estão mandando 12.0, 12.10. Perfeito. Mas naquele caso, vamos dar um exemplo assim, o funcionário foi desligado, mas ele ainda segue pagando o plano de saúde ali por mais um tempo. Só que o que acontece numa situação dessa? Vocês não vão conseguir escriturar essa informação via e-social, porque esse funcionário já não tem mais vínculo, né? É informações de vínculo empregatício, né? Que é quem tem vínculo empregatício com a empresa. Ou, por exemplo, um sócio que não tira prolabore nem nada, mas ele paga a parte dele do plano de saúde para a empresa ali, um autônomo, um prestador de serviço, alguém ali está pagando isso. Então, o que acontece? Essa informação tem que aparecer no comprovante de rendimento dessa pessoa. Essa pessoa há uma contribuição ali do plano de saúde, né? Então, o que acontece? Ela tá, quando não é na folha de pagamento, que nem um exemplo, o funcionário que já foi desligado, ou um autônomo ali que não tem folha de pagamento, mas ele presta um serviço ali para nós, mas ele está contribuindo ali no plano de saúde ou algo do gênero, aí é escriturado pela REINF. Então chegou o fim, né, do programa da DIRF, então não há mais o programa da DIRF ali que a gente fazia todo ano, né? Então o que muda com isso? Uma maior agilidade por parte do governo, né, com relação aos dados, porque tudo que vocês estão encaminhando mensalmente, vocês já estão alimentando. Por isso que uma conferência mensal é extremamente importante. Lembrando que o prazo, né, vamos dizer assim, existe um prazo, Fabiano, com relação ainda à DIRF? Sim, que é a entrega do comprovante de rendimento. O comprovante de rendimento ele segue sendo entregue ao funcionário até o final do mês de fevereiro. Ah, mas Fabiano, agora eu não tenho o programa da DIRF, né? Porque eu fazia a DIRF, né? Quando eu fazia a transmissão lá, eu pegava e gerava essa informação da DIRF lá e repetia, né? Gerava o comprovante de rendimento, né? O INDP, ele sempre conteve dentro dele também a geração do comprovante de rendimento. Os sistemas de vocês agora que tem que gerar o comprovante de rendimento. Para o INDP isso é tranquilo. O INDP sempre teve essa funcionalidade ali dentro e sempre gerou o comprovante de rendimento. Então, vocês vão continuar gerando ali. Depois eu já vou até encaminhar, vou mostrar ali para vocês com relação a isso. Vamos combinar, né? Tudo que vocês estão mandando mensalmente está sendo escriturado para dentro do e-social. E vai compor a DIRF. Automaticamente, então, se está sendo mandado mensalmente, está correto. Se está correto, quando gerar o comprovante de rendimento, também vai estar com as mesmas informações declaradas e não há nenhum problema com relação a isso, né? Então fica tudo mais claro e muito mais fácil. Dentro do INDP, né, como é que a gente gera o comprovante de rendimento? Vocês vão entrar ali no menu Movimentações, vão clicar no primeiro item Movimentações, Empresas, Anual, e vão clicar na opção de comprovante de rendimentos. Vocês vão botar o ano que vocês precisam, que daí no caso é o ano base de 2025. Aí vocês têm filtros na tela, né? Onde você pode pensar só os ativos, só os inativos, ambos, se é para pegar quem está com afastamento ou não. Então ali que vocês vão poder gerar todas essas informações dentro do INDP e encaminhar para os colaboradores, né? Vamos mostrar aqui, ó, na prática, né? Então, com o sistema aberto, vocês vão vir aqui em movimentações, empresa, né? Dentro de empresa vocês vão entrar em anual e aí vocês vão gerar aqui, ó, comprovante de rendimentos. Quando vocês abrirem aqui, ó, vai mostrar exatamente aqui na mesma tela que nós tínhamos apresentado lá no slide. Então aqui que vocês vão ter acesso às informações ali para gerar o comprovante de rendimento. Aí quando vocês clicar, por exemplo, aqui no pré-visualizar, ó, aí ele vai gerar o comprovante de rendimento, ó, é exatamente igual ao que sempre foi gerado pelos programas lá da DIRF, né? Então, ou seja, a gente sempre fazia essa geração todo ano, sempre teve isso aí. Então, não é uma novidade dentro do INDP, tá? Então, sempre que precisou gerar, né? Porque às vezes as pessoas removiam o programa da DIRF, aconteceu alguma coisa,
a informação estava dentro do INDP. Então vocês conseguem gerar essa informação sem nenhum problema e vão continuar gerando ela, tá? Como eu disse, né, como é uma coisa que vocês já estão encaminhando mensalmente para dentro do governo, né, todos os meses ali essas informações, quando gerar o comprovante de rendimento, obviamente ele vai estar coerente com as informações, né? Então ele vai ter o campo dos rendimentos tributáveis, a contribuição previdenciária, não muda nada, exatamente como era antes, ó. A parte de rendimentos aqui do 13º, as informações complementares quando tem plano de saúde e tudo mais, né, eles vão trazendo para cá, ó. Aí ele vai gerando aqui as informações das pessoas, ó, para vocês poderem gerar, ó. Que nem esse aqui, ó, tem informações, ó, pensão alimentícia, previdência privada, rendimentos isentos, tudo ele vai gerar para cá, tá? Uma coisa bem interessante, assim, que eu gosto de frisar também, que é uma coisa que gera bastante dúvida e também gera demanda às vezes no suporte, tá? Que é o relação ao campo 5, que é 13º salário aqui, né? Pode ver, isso aqui não é uma invenção nossa, isso aqui sempre foi desse jeito, tá? Nunca teve diferente. O que diz aqui, ó, rendimento sujeito à tributação exclusiva, rendimento líquido. Ou seja, Fabiano, se eu entrar na minha folha e ler a base de imposto de renda, é o mesmo valor que vai estar aqui? Não. É o líquido. E esse líquido é o líquido do líquido. Então, ou seja, o que vai ser o valor aqui? Vai ser a base do imposto de renda da folha, tá? Menos o INSS, menos imposto de renda se tiver, menos os dependentes, mesmo que ele já tenha entrado no cálculo do imposto de renda. Se tiver pensão, também vai entrar aqui, tá? Então, quando vocês forem conferir, vai ser o valor da base de imposto de renda, menos o INSS, menos imposto de renda, menos pensão e menos os dependentes, tá? Isso está nos manuais do governo. Então, sempre foi dessa maneira também. E quando gerado no programa da DIRF, também era gerado dessa maneira, tá? Então, coisas que vocês têm que cuidar na hora de fazer os cálculos, né? As conferências, perdão. A data de efetivo pagamento, porque como eu disse, né, ele vai pegar de um ano ao outro. Por exemplo, assim, ó, se eu viesse aqui, né, pegasse um relatório e tirasse uma ficha financeira. Se eu pegar aqui o ano de 25, tem que tomar cuidado, porque eu estou pegando o ano de 25. Mas se, por exemplo, a minha folha de dezembro respinga dentro de janeiro, aí já não, eu tenho que tomar cuidado, porque o valor de janeiro aqui é o que está em fevereiro está em março, e o valor de dezembro que está aqui vai ficar para DIRF do outro ano, porque eu estou dizendo que é para pagar no próximo ano, né? A não ser quando é regime de caixa, aí é tranquilo, tá? Então sempre tomem cuidado com relação a isso. Outro relatório que vocês também podem tirar para verificar uma conferência ali, né? É a movimentação financeira, a ficha financeira, né? Vocês podem usar ele também para fazer essa parte aqui. Tem o de imposto de renda aqui, RF aqui. Esse aqui, ó. Lembrando que esse ano teve a mudança nos cálculos do imposto de renda, tá? A tabela já está atualizada ali, mas não influencia no cálculo que foi o ano passado, tá? Então, esses relatórios que vocês podem gerar ali para tirar, né? Essas conferências, o comprovante de rendimento. Uma coisa que eu vejo também gerar bastante dúvida, né, pessoal? Até não sei se alguém já perguntou no chat ali, mas já vou falar, né? Que é com relação à participação de lucros. Existe a PLR paga para os funcionários, né? E existe a divisão de lucros de sócios, tá? São coisas diferentes e encaminhadas a diferentes. Então, por exemplo, o que acontece? Quando o funcionário recebe a participação de lucro, né? É um funcionário, existe um vínculo empregatício. Se existe vínculo empregatício, ele vai ser enviado por onde? Por dentro do e-social. Então, ele encaminha pelo e-social essa informação. Então, é um pagamento de lucro. Agora, como há uma divisão de lucros e dividendos ali, que é uma questão que é entre sócios, por exemplo, aí não há um vínculo empregatício com relação a isso. Vocês até podem colocar dentro da folha de pagamento ali, fazer uma folha de pagamento dentro do sistema para aparecer no comprovante de rendimentos, tá? Isso não teria problema com relação a isso. Mas ao encaminhar essa informação para dentro do e-social, o e-social não vai enxergar essa informação, tá? Porque quem faz isso é a RENF, tá? Então, lucros e dividendos de sócio vai pela RENF, não pelo sistema de folha. Vocês até podem vocês podem gerar uma folha para o sócio com um evento de lucros e dividendos para sair no comprovante de rendimentos. Isso vocês podem fazer sem nenhum problema, tá? Mas agora, para escriturar isso pro governo, é via RENF. Mas Fabiano, isso mudou agora? Não, isso não mudou de agora. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Lá no e-social, lá, tá? Se a gente vir aqui nas perguntas e respostas, lá em 2023 já houve uma resposta com relação a isso, tá? Não identificamos uma rúbrica de dividendo. Uma vez que o e-social irá substituir a DIRF, as informações de distribuição de dividendos pago ao sócio pessoas físicas serão prestadas? Essa é uma pergunta que foi feita para o próprio e-social, né? O que diz aqui, ó? Distribuição de dividendos não representa um pagamento ou prestação de serviço e, portanto, não será escopo do e-social. Tais informações serão prestadas na
PFD-REINF, tá? Então, para efeitos da DIRF. Quando é uma PLR, uma participação de lucros para os sócios, né? Então ele vai ser para os funcionários, aí sim vai ser dividido com relação ao E-Social. Quando é uma informação paga ao sócio ali, que é lucros e dividendos, aí ele vai por dentro da REINF, tá? Até eu peguei uma imagem aqui, ó, vou trazer para vocês, que é essa daqui, ó. O que diz ali com relação a isso aí, né? Então, ó, E-Social, relação de trabalho e folha de pagamento. Salário, PLR, pensão, rescisão, prolabore, autônomo, plano de saúde, entre outros, vai para o E-Social. Agora, a REINF vai serviços tomados, ele vai aluguel, distribuição de lucros, pagamento exterior, plano de saúde e outros. O plano de saúde que eu digo, que ele mostra aqui, é aquele que eu falei, quando o funcionário já não está mais vinculado, por exemplo, à empresa, né? E ele precisa recolher, ele paga para a empresa essa parte, e aí vai essa informação para dentro do E-Social, tá? Para dentro da DIRF. Então essa informação vai para lá. Então dentro do programa do Em Livros, há campos para informar essas informações, que são aqueles eventos 4.000, que foi criado bem depois. Lembrando que dentro do NDP, quem tem web sharing consegue transmitir essas informações por e-mail, tá? Então os funcionários recebem essas informações por e-mail lá. Caso não tenha, pode ver com o vendedor lá de vocês. E como é que faz uma conferência com relação a isso, né? O governo fez algum site, algum local para poder nos ajudar com relação a isso, né? Dentro do E-Social, dentro do governo criou um site lá, que é o extrator da DIRF. Lá ele junta as informações do E-Social e da REINF para vocês poderem fazer as conferências, né? Ainda não está disponível por parte deles por funcionários. Hoje está numa forma meio englobada, né? Tá tudo lá. Mas já consegue fazer algumas conferências lá, vocês já conseguem tirar alguns dados para poder ver algumas informações, né? Na nossa base de conhecimento, a gente já até colocou um passo a passo. Então, eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês. Isso vai estar depois no YouTube fixado lá também na primeira informação, e eu vou mandar no chatzinho ali para vocês também, tá? A gente já criou um passo a passo para vocês poderem ver essas informações do extrator da DIRF, tá? Lembrando que isso aqui não é da Datacentro, isso é do governo, né? Então, alguma coisa que não esteja correto lá, alguma informação, ainda pode estar passando por alguma informação, né? Então, aqui no nossa base de conhecimento, a gente criou aqui o extrator da DIRF. A gente botou ali, né, um passo a passo de como é que vocês vão conseguir ver os dados lá. Então, esse artigo aqui ele mostra, né, como é que vocês fazem para poder verificar as informações lá, né? Então, lá vai estar as informações do 1210 e das informações prestadas por processo no 5001, né? E mais as informações prestadas pelos eventos 4.000 da REINF, tá? Então, vocês vão entrar no site lá da Receita, né? Vocês vão lá em Negócios, vão clicar em Declarações e depois vão entrar em Consultas Rendimentos Pagos. Aí, com isso, vocês vão chegar ao demonstrativo de 2025. Ali, vocês vão poder ver opções anuais e mensal, tá? Vocês vão ter acesso a essas informações ali. Então, ali vocês vão ter a opção de ver o ano, né? Um demonstrativo anual. Aí também tem como ver por mês. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Uma coisa que a gente percebeu, né? E já fica de dica para vocês. Tome muito cuidado com essas datas aqui, ó. Essas datas aqui. Por quê? Isso aqui é quando foi feito o processamento já para esse site do governo. Então, ou seja, não adianta chegar no E-Social ou na REINF, no caso no INDP ou no E-Livros, né, e mudar uma informação e enviar essa informação para dentro de vocês, para dentro lá fui lá, corrigi, mandei, já vou aqui olhar. Ele não é imediato. Eles, de tempos em tempos, eles fazem um processamento. E aí aqui em cima indica a data e hora que foi feito esse processamento, tá? Então é aqui que vocês conseguem ver essa informação, assim como qual foi a data e hora do último processamento da REINF para cá. Então, por exemplo, Fabiano, eu notei que tem uma divergência. Fui lá e fiz uma correção. A partir do momento que vocês fizeram essa correção e encaminharam para lá, quando vocês entrarem aqui, se atentem se a data e hora já foi atualizada. Caso ainda não tenha sido, quer dizer que ainda não está valendo essa última informação que vocês encaminharam. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Então aqui que vocês vão ter acesso então a esses dados, né, do governo ali, né? Então vocês conseguem ver ali o plano anual, vocês conseguem ver críticas também, alguns alertas. Algumas alertas eles até redirecionam já para o site do E-Social ou da REINF para fazer alguns reparos também por lá, tá? Aí na visualização mensal ali vocês também conseguem ver ali, ó, os beneficiários, rendimentos, compensações judiciais. Quando vocês entram, por exemplo, em benefícios e clicam nessas setas aqui, ele traz com mais detalhamento as informações, tá, desse site aqui. A mesma coisa ali, ó, em rendimentos, né?
Vocês clicam ali, ó, ele vai trazer todos os rendimentos para vocês, tá? Rendimentos tributários, isso aqui é geral, tá? Não é individual, é para toda a empresa. A vantagem, se vocês clicarem nessa setinha que tem ali, o que ele faz? Ele mostra por código. Aí fica um pouco mais fácil de vocês poderem fazer uma conferência, tá? Então, isso que vocês estão fazendo ali fica um pouco melhor para vocês poderem atribuir essas informações. Compensações judiciais, né? Exigir alguma exigibilidade suspensa, também vocês conseguem ter acesso a esse site do governo. Fundos e clubes de investimentos. Então, tem bastante informações dentro desse campo aqui. A gente viu em janeiro, principalmente, tá? Tava ainda faltando alguns dados e tinha dia que entrava e sumia tudo, então ainda estava bem instável, assim. Eu acredito que agora já esteja bem mais razoável já o uso desse site do governo, tá? Mas no começo estava bem caótico, assim. Tu via uma informação num dia, tu voltava no outro dia não tinha mais nada. Então, tipo, tava bem complicado. Mas eles foram lá e foram ajeitando isso aí, tá? Isso aqui é um artigo, né, então que está na nossa base de conhecimento, né, para ajudar vocês. Como eu disse, isso aqui não é da DataSemple, isso aqui é um site do governo, né, mas a gente criou um passo a passo para ajudar vocês, né, para quando for fazer essas conferências ali, poder dar uma olhada com relação a isso. Então isso facilita bastante, né. Então, qual é a dica que eu dou para vocês, né? Cuidem com carinho quando vocês estão fazendo as transmissões para mandar tudo certinho, para não ter problema, porque se tiver alguma informação encaminhada errada, o que vai ter que acontecer? Em muitos casos, vocês vão ter que reabrir o mês que houve o problema, ou os meses, dependendo da situação que for, encaminhar a correção de uma rubrica, alguma coisa do gênero, e reencaminhar a folha de pagamento. Só que aí vocês têm que lembrar de uma coisa: toda vez que vocês reabrem uma folha de pagamento, ou uma REINF, se o erro for lá na REINF, né? Não é o caso aqui, nós estamos falando de folha de pagamento, mas só para falar, já abrindo parênteses, que também serve para eles, né? Então, se vocês vão lá e fazem uma abertura na REINF, por exemplo, o que vai acontecer? Ou no INDP, ou no E-Social, vocês estão reabrindo a DCTF Web, então tem que ir lá e transmitir ela de novo, né? Então tem que ficar atento a cuidar com relação a isso, né? Então, se vocês encontrarem divergências, vocês vão ter que ver se é uma rubrica que está com uma tributação incorreta, faltou uma tributação, algo aconteceu. Foram lá e arrumaram essa informação, encaminharam, reabriram a folha, ou reabriram a REINF, transmitiram para o governo essa informação nova, aí vocês vão ter que fazer um fechamento e vão ter que retransmitir a DCTF Web, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. Diz o governo, tá? Eu não testei, não sei se está funcionando, mas eu vi essa informação por parte deles. Que se, por exemplo, se for uma informação cadastral incorreta, vamos supor, uma divergência no nome do filho, de um CPF, de um plano de saúde, e aí quando vocês encaminharem as informações de janeiro de 26, com data que fecha agora em 15 de fevereiro ali, né? Se vocês fizerem uma informação corrigindo um dado com relação a dados, não valores, dados assim, ele vai retificar o que tem para trás, já deixar certinho. Agora, quando é valores, aí sim vocês têm que reabrir e arrumar o que está lá para trás, tá? Aí não tem o que fazer. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Gerar o comprovante de rendimentos dentro do INDP, tem esse consolidado desse site que o governo criou, que é o extrator da DIRF aí, né? Para vocês poderem ver as informações. Então, acessem ele para dar uma olhada. Lembre de cuidar para ver se já foi processado ou não, aquelas datas ali que eu informei, né? A pessoa fez a pergunta ali, né? Oi, eu preciso revisar algumas configurações para gerar o informe de rendimentos? Na teoria, não, né? Porque o que acontece? Toda vez que você faz os cálculos, encaminha para o social, as informações já estão lá. Então, teoricamente, a geração do comprovante já vai estar correto com o que está lá. A não ser que tenham criado alguma coisa nova, alguma rubrica que não está em algum grupo de cálculo, alguma coisa do gênero assim. Aí poderia vir a causar uma diferença ali no comprovante de rendimentos, tá? Caso isso aconteça, vocês podem entrar em contato com nossos canais de suporte ali, que o pessoal vai estar orientando vocês ali quais grupos de cálculos tem que ser verificado, né? E adicionado ali alguma rubrica que foi criada, alguma coisa assim, né? O César do canal ali, né? Bom dia. Como tirar o comprovante de rendimentos com as informações dos lucros distribuídos da REINF? Então, o que eu disse ali para vocês, né? O lucro pago para a PLR paga para os funcionários, vocês vão gerar uma folha de pagamento e isso vai gerar, né? Para o sócio, né? Aí vocês têm que gerar uma folha para ele, pode ser uma folha complementar, por exemplo, né? E aí no sócio, quando vocês gerarem a folha dentro do INDP para o sócio, esse é complementar, vocês vão usar a rubrica 408, tá? Ela é a rubrica de participações de lucros e resultados. E ela é que vai gerar no campo do comprovante de rendimentos para o sócio. Mas, como eu disse para vocês, gerando a folha com essa rubrica, não vai estar informando para a DIF essa informação lá para o governo.
tem que ir lá no Em Livros e cadastrar essa informação no Em Livros, no fiscal, porque essa informação vai pela REINF, tá? Só para ficar claro com relação a isso. Falando de sócio, né? Funcionário, aí é pago o PLR, vai no 1210, tranquilinho, sem nenhum problema ali, tá? Então, só para responder a pergunta do César ali, né? A nova época contabilidade, né? Como fica a questão quando a empresa paga plano de saúde para o sócio e uma das sócias decide pagar o seu plano e devolve o valor para a empresa? Como devo lançar na DIRF? No caso, isso aí, como ele está pagando o plano direto para a empresa, isso vai na REINF e é escriturado lá pelo sistema fiscal nosso, né? Lá pelo Em Livros. Antônio Marcos, gera o proprietário e do sócio também, né? O comprovante de rendimentos gera desde que tenha alguma folha ou alguma coisa para gerar dentro do sistema. Então, quando a gente vai gerar ali o comprovante de rendimentos, né, dentro do sistema, ele gera ali do pessoal todo, né, desde que tenha alguma coisa a ser gerada para aquelas empresas, né. Como fica a distribuição, aí uma do André, né? Como fica a distribuição de lucros, especialmente entre empresas do Simples Nacionais, né? A distribuição de lucros aí tem que ver, que é uma área mais fiscal, né? Porque, tipo, a distribuição de lucros, como eu disse ali, né? Os sócios que recebem isso, porque tem sócio, às vezes, que investe capital na empresa e ele nem vai na empresa, nunca participa de nada na empresa, ele só injetou dinheiro lá, mas quando chega nessa época, ele recebe a participação de lucro deles, né? Ele vai ter a distribuição de lucro dele ali. E aí, por isso que é escriturado na REINF essa informação, porque quando essa pessoa declarar lá o seu informe de rendimento dele lá, ele vai ter essa informação lá, né? Então, nem sempre pode ser uma pessoa nem cadastrada em nenhum sistema nosso, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Mas aí já é uma pergunta mais para a área fiscal, tá, André? A Previsa. Como faço para incluir as informações complementares automaticamente? As informações complementares no comprovante de rendimentos, acredito que seja isso, né? Ela vem do cálculo da folha. Quando você cadastra o plano de saúde dentro do sistema ali, quando você cadastra que o funcionário tem desconto de pensão alimentícia, aí você calcula a folha. Quando você calcula a folha, automaticamente ele já vai jogar essas informações dentro do comprovante de rendimento, tá? Então, por isso que é importante o cadastro correto dentro do sistema. Porque aí o sistema faz o cálculo, e aí quando vocês mandam para o governo, vai as informações, e quando vocês geram um comprovante de rendimento, vai gerar lá, tá? Então, por exemplo, para a Previs ali que fez a pergunta, né? Se não está aparecendo automaticamente no teu comprovante de rendimento, tem que dar uma verificada se está cadastrado certinho no sistema e se você está usando as rubricas também de forma correta ali. Aí qualquer coisa, dá uma ligada no suporte que o pessoal revisa ali, né? Priscila Mello, né? Vai ter algo para puxar da REINF, aluguel e distribuições de lucro para gerar as informações? Na REINF ali, se não me engano, já tem campos lá para aluguel e distribuição de lucro, né? Isso está dentro do Em Livros. E até onde eu sei, já tem campos para isso lá, tá? Pode ligar para o suporte, Priscila, ali para o pessoal do fiscal, que eles já têm campo para isso, porque eles me mostraram algumas telas com relação a isso, tá? Não sei como está o funcionamento, mas eu sei que tem telas lá dentro que eu vi. Deixa eu puxar aqui, o Elton, né? Quando a gente fazia a DIRF, a gente informava as fontes de rendimentos isentos e tributáveis. Como vai ser mandar essas informações ali, né? Depende do que tu está sendo referindo a isentos e tributáveis, se são rubricas que você paga, né? Isso é informado quando você configura uma rubrica, tá? Então, o que acontece? Se é algo que você está pagando em folha de pagamento, né? Tudo isso vai se basear aqui, ó, nessa parte aqui de imposto de renda aqui, ó. Todas as configurações aqui que você cadastra aqui é o que vai alimentar os campos dentro do e-social, dentro da DIRF do e-social, né? Então, por exemplo, minha pergunta do que ele fez ali, né? O que pode gerar uma informação como isento e não tributável vai depender do que você colocar aqui na incidência e também na natureza da rubrica, tá? Antônio Marcos, Simples não faz REINF. Como vai declarar lucros distribuidores? Se ele tem lucro que não transita por folha, é pela REINF. Não tem outro caminho para ser informada essa informação, tá, Antônio? Até pode verificar com uma consultoria, porque isso está nos manuais do próprio governo, tá? Então, agora, se tu faz isso por folha de pagamento, aí sim. Mas agora, se é um sócio com distribuição de lucros, isso está bem claro nos manuais deles lá. Não é uma regra nossa. Como é fiscal, de repente pode me fugir algum conhecimento, né? Então, não vou me atrever a me aprofundar muito, né? Priscila Mello, né? O sistema tem que criar um informe de complemento. É a responsabilidade do sistema gerar um informe completo, unificar REINF e folha, né? Na verdade, tá, Priscila, o fiscal tem alguns relatórios, nós também temos alguns relatórios já, a gente já pediu mais relatórios, porque, como eu disse para vocês, né, esse site do governo foi liberado para uso praticamente em janeiro, e ainda em janeiro estava muito estável, as informações estavam lá, até para conferir era um caos, tá?
Então, como é que a gente vai gerar um relatório baseado em informações se eles ainda estavam modificando, né? Agora que as coisas estão ficando estáveis. Então, a gente tem requisição para criar alguns relatórios no INDP e também o fiscal também tem algumas requisições para gerar alguns relatórios que sim vão englobar algumas informações ali, tá? Mas então é aquela história, estão sendo criados. Assim como é novidade para vocês, também é novidade para nós, né? Infelizmente, a gente sabe que eles mudam as coisas e não passam muitas informações. Então, a partir do momento que a gente recebe os dados, a gente tenta deixar da forma mais clara possível, né? Que nesse site do governo ali, não é uma obrigação nossa ter passado esse site para vocês ali, mas igual a gente montou um material, a gente está disponibilizando a base de conhecimento justamente para ajudar vocês ali, tá? Com relação a isso. O Lincoln ali, né? Faça um campo de digitação manual desses lucros, senão vamos ter que conseguir um programa de terceiros para editar o PDF. Como eu falei, não precisa editar PDF, tá? Se você lançar uma folha ali, como o colega havia perguntado ali, você vai gerar no comprovante de rendimentos. E para informar para a Reinf, tem campos dentro do InLivros. Então não precisa fazer nada manual, não precisa editar nenhum PDF com relação a isso, tá? Porque se você fizer uma folha dentro do INDP, que nem eu falei, mostrei até a rubrica ali para vocês ali, ó. Tem até a rubrica para isso, ó. Se vocês fizerem uma rubrica, uma folha complementar ali para o sócio, botando esse 408, ele vai para o comprovante de rendimento. Mas, para o governo não tem validade nenhuma indo isso pelo e-social. Tem que ser escriturado via Reinf. Então tem que se cadastrar essa informação lá. Então não precisa editar nenhum PDF. Caso tiver informação dentro do sistema, vai para lá, né? A Simone pergunta ali, né, como faz para arrumar, né? Acredito que seja para arrumar algum erro, alguma diferença que você viu, né? Aí no caso, o que acontece? Tem que ver, se você encontrou diferenças, tem que ver qual mês que teve essa diferença, ou meses, né? Ver qual rubrica que está causando isso. Por exemplo, Fabiano, diferença quando tem férias. Está tendo uma diferença quando está tendo cálculo de salário. Tem que ver quais trabalhadores que interferiu isso, ver qual é a rubrica, né? Se for caso de rubricas, teria que arrumar a rubrica, transmitir essa rubrica no S1010 para dentro do e-social. Depois que fizer isso, como mexe valores, você vai ter que reabrir as competências que houve pagamento daquela rubrica. A partir do momento que você reabre a folha, você vai ter que retransmitir o 1200 e o 1210, excluindo e mandando de novo. Lembrando que na exclusão, tira primeiro o 1210 e depois o 1200, encaminha o 1200 e o 1210. E aí faz um novo fechamento. E aí cuida da CTF Web, né? E tem dados que pode ser da Reinf, né? Então também tem que cuidar. Se for alguma retificação lá, arrumar e fazer essa parte lá também, né? Simone, como faço a guia que já foi paga? Porque vai gerar uma nova guia. Na verdade, como não vai mudar valores, né? Você só vai transmitir ela lá, né? Então não teria nenhum problema, né? A não ser que mude valores. Aí você vai ter que pagar essa diferença e pode ser possível até de uma multa, né? Mas aí uma consultoria vai te instruir melhor como agir nesse caso daí. O Luiz, né? Como gerar o comprovante de rendimentos das empresas? As empresas enviadas pela Reinf no INDP não tem. Então, o que acontece, né? Como eu disse, tem dados que são pela Reinf e tem dados pelo INDP. Toda empresa que você cadastra no INDP aparece lá na Reinf, só se essa base não for junta, né? Lembrando que o comprovante de rendimento, ele está mostrando só coisas dos trabalhadores e do sócio que estão vinculados ao e-social, exceto nesse caso da participação de lucro, tu pode criar pode enviar, gerar uma folha complementar, né? E vai gerar ali dentro, né? Fora isso, as outras informações não vão no comprovante de rendimentos. Né? Então, não teria por que ter essa junção ali, tá? Então, com relação a essa dúvida ali, né? O CD, né? Houveram rúbricas que foram alteradas durante o ano e as folhas de meses anteriores alteradas não precisam ser recalculadas? Isso é uma boa pergunta. Então, vamos lá. Vamos supor que lá em 2025 você estava fazendo suas folhas de pagamento e lá pelo meio do ano você notou que tinha uma rubrica que estava com a tributação de imposto de renda incorreta por e-social, um exemplo. Se isso aconteceu, você foi lá e arrumou a rubrica, né, e fez as transmissões a partir dali correto. Mas para trás, pode ter tido folha com aquela rubrica com a tributação incorreta. Se caso isso aconteceu, aí sim, você vai ter que reabrir essas folhas e transmitir elas de novo com essa correção, tá? Bom dia. Fiz a conferência do extrator e apresentou um erro de CPF do dependente. Consegue explicar como fazer essa correção e se devemos reabrir e enviar novamente as folhas de compra? Isso é boa pergunta, Aide. O que acontece? Como é um erro de CPF, tá? O que o governo está dizendo? Se você arrumar agora na folha de janeiro e transmitir o 1210 com essa correção, isso vai retificar o para trás, tá? Essa é a promessa deles. Não sei se isso funciona na prática, tá? Então, o que acontece? Quando você mandar o 1210 ali, eles vão ajustar essa informação lá. Mas como é o CPF incorreto, você também vai ter que transmitir o 2205
para arrumar as informações do dependente ali, ou o 2200, dependendo da data de admissão do funcionário, tá? Então corrige o CPF, manda o 2205 e o 2210, e segundo o governo, quando você mandar o 1210 de janeiro, essas informações vão estar atualizadas. Mas isso eu não vi ainda funcionando, tá? Então, o RH Gerência e Contabilidade, né? Existe algum comprovante de rendimentos que sai direto da REINF? Da REINF eu fico lhe devendo essa informação, tá? Aí tem que consultar com o pessoal do fiscal mesmo ali. Dá uma ligadinha no suporte fiscal ali, que aí eles vão poder te dar uma orientação mais clara com relação a essa parte de REINF, né? A Vera ali, né? Se o lucro distribuído foi informado na REINF, como faço para colocar a declaração de rendimentos no sistema? Aí é gerando a folha, né? Com aquela rubrica ali que eu mostrei para vocês ali, né? Priscila, né? Dentro do informe tem a opção de editar o informe manual para quem não sabe. Dá para editar manual, mas eu não recomendo, né? A dica que a colega Priscila ali passou para vocês é essa daqui, ó. Quando vocês vão gerar o comprovante de rendimentos aqui, ó, dentro do sistema, né? Vocês podem fazer aqui, ó, que é abrir a manutenção do comprovante de rendimentos, tá? Aí quando vocês fazem isso, ó, ele abre os campos para vocês editarem os valores, tá? Só que aí é aquela história, né? Vocês vão vir aqui, vão arrumar e vão gerar, e aí só para essa geração. Se for gerar de novo, tem que arrumar de novo, tá? Então ele não vai ficar gravado em nenhum lugar. Então por isso que é o ideal ou fazer a folha dentro do sistema ou arrumar onde tiver o erro, né, para poder fazer esse ajuste. Mas sim, dá para fazer essa manutenção aqui num caso de emergência ou numa correria para gerar algum comprovante. Funciona? Funciona. Mas é aquela história, funciona só para a geração que está sendo feita nesse exato momento. Se eu precisar gerar de novo, já não vai dar mais certo daí, tá? Priscila, o mesmo para incidência de rúbricas, já que é um sistema de contabilidade, o DP, o sistema que cadastra e cria as rubricas, deveriam saber o que incidir para não dar problema na DIRF. O sistema, tá, ele já vem com as rubricas pré-parametrizadas, né? E também já vem com sugestões para as rubricas quando elas saem numa base zerada, ali numa base nova, né? O sistema já vem ali com algumas informações. Mas, como você sabe, né, as legislações vão mudando e situações pode ser que mudem. Nem todo. Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Quando vocês cadastram uma rubrica, tá? Essa rubrica eu vou cadastrar ela como sendo um salário, vencimento e soldo. Se eu clicar aqui na sugestão, o sistema vai me dar a sugestão de tributação. Mas, dependendo do que for essa rubrica, tá? Ou o que determina o meu sindicato, ela pode não ser incidência de tributação. Aí, então, usar a varinha nesse caso, eu estaria fazendo uma tributação incorreta. Então, o sistema dá sugestões, mas não só se baseie nas sugestões do sistema, você também tem que ter o conhecimento para saber se aquilo está certo ou errado. Por exemplo, Fabiano, mas aqui na convenção do sindicato diz que essa rubrica que a gente vai pagar de salário, ela é isenta de qualquer tributação. Opa! Então, se eu vou botar ela como salário, vencimento e soldo, eu não posso clicar na varinha. Por quê? Porque eu não posso dizer que ela é tributável, porque no meu, aqui, né, que foi determinado junto com o sindicato, ela é isenta. Então eu tenho que vir aqui e botar que ela é isenta de tributações para o governo, né? Então por isso que, tipo, o sistema, ele dá sugestões, dá, mas nem sempre pode ser que seja correto para a folha de pagamento de vocês. Então sempre tem que se atender a convenções e tudo mais, tá? E tem um sistema há mais tempo também, né? Houve mudanças de legislações, tem que estar atento como é que está tendo essas mudanças ali, né? Lincoln, né? Seria um retrabalho fazer novas folhas com lucros. No caso, tinha que ter uma integração dos sistemas quando lançado a REINF lucros webinário. Essa informação tinha que ser o extrato de um comprovante em rendimentos. Lincoln, até pode ser estudado isso, tá? Não posso te dizer hoje, que nem eu te disse. Como é um monte de mudança que aconteceu agora, né? Pode ser, mas eu vou encaminhar essa sugestão ali pro pessoal, tá? Pode deixar. Ali a Simone pergunta ali, né? Quando é feito a folha de dezembro, a DIV já está fechada ou preciso fazer algum fechamento, né? Toda vez que você manda a folha de pagamento ali mensalmente e faz o fechamento, isso já está sendo alimentado lá para o governo, tá? Então, esses são os envios mensais ali, né? Se eu alterei o 1010, não teria que ser somente gerar o S1210? Não necessariamente, porque dependendo da alteração que tu fez, pode ter mudado um valor líquido da folha. Se mudou o líquido da folha, aí tu vai ter que reenviar o 1200 também. Então, na dúvida, manda os dois para não ter problema, porque daí você manda só o 1210, olha, mas faltou coisa que também também precisaria do 1200. Manda os dois. É melhor perder, vamos dizer assim, um pouquinho mais de tempo ali e resolver tudo, tá? Em que campo localiza o 13º no extrator da DIRF, né?
No setor da DIRF, ele tá, acho que tudo misturado lá, Rosane, mas aí teria que olhar com calma, tá? Não lembro de cabeça lá. Como eu disse, esse extrator não é nosso, ele é do governo, tá? Então aí qualquer dúvida tem que entrar em contato com eles para verificar com calma cada campo, né? O Sará assessoria aqui. Na conferência não fechou com o sistema extrator da DIF no mês de fevereiro. Não apareceu a dedução de INSS. Basta eu reabrir e fechar a folha novamente para o mês de fevereiro? Provavelmente sim. Se os ajustes já, os outros meses foram fechados corretamente, a não ser que nesse mês de fevereiro você note que tem alguma diferença, tá? Tipo, uma folha que não foi paga nos outros meses, aí pode ser essa folha um problema, aí tem que dar uma olhadinha com calma, tá? Mas sim, pode ser feito sim, né? Os pagamentos de plano de saúde aos sócios, né? Como fazer para constar no informe de pagamentos de rendimentos, né? Porque se eles não estão sendo descontados em folha de pagamento, né, na retirada de prolabore deles, e estão sendo eles pagam direto para a empresa e aí vai pela Reinf, aí não vai aparecer no comprovante de rendimentos gerados pelo sistema de folha de pagamento, tá? Porque como isso é pago diretamente para a empresa, aí vai lá. Agora, se você está descontando isso em folha de pagamento deles, quando você cadastra o plano de saúde lá, vai sair no informe de rendimentos. Mas agora, se é aqueles que é pago diretamente para a empresa lá, não transmitam, porque o que acontece? Vocês têm que entender o seguinte, né? A gente está mandando exatamente as informações que o E-Social também está vendo, né? Porque existe o E-Social, existe Reinf, né? Então, algumas coisas, alguns relatórios estão sendo gerados lá pela Reinf, algumas coisas estão sendo geradas pelo INDP, né? Então, algumas coisas assim, vocês têm que verificar com o pessoal do fiscal como é que eles estão gerando lá, né? Doméstica também não vai precisar fazer a DIRF? Não, a doméstica também já está compondo lá. O governo até disponibilizou algumas lives sobre doméstica, dá uma olhadinha no site deles, bem legal lá, né? Onde os erros serão apontados? No extrator ou também na receita rendimentos pagos? Lá dentro do extrator, tem um campo de advertência, lá com algumas informações que eles vão te dar advertência, como um CPF errado, alguma informação do gênero, né? Mas questões de valores, aí a conferência meio que você vai ter que olhar e ver o que está faltando em diferença. Comparar um com o outro para poder ver essa informação, Simone. Não tem nada assim tão simples assim. Por isso que seria bom se eles tivessem disponibilizado também por trabalhador já lá, né? Aí ficaria mais claro essas informações, né? Não entendi bem sobre o comprovante de rendimentos, né? O comprovante de rendimentos que tem que enviar para as empresas. É o comprovante, como você fazia na DIRF antes, né? Você gerava um comprovante de rendimentos pelo programa da DIRF, né? Agora, o que você vai fazer? Você vai gerar pelo sistema. Você vai ver em movimentações, empresa, né? Anual e comprovante de rendimentos. Aí você vai vir aqui, vai gerar esses comprovantes e esses comprovantes você vai enviar para a empresa ou para os funcionários. Opa, deixa eu marcar a opção. Vai enviar para as empresas ou para os funcionários, né? Para ter esses dados lá, tá? Então, esse comprovante que você gerava pelo programa da DIRF, né? Você vai poder gerar pelo sistema e mandar para lá. Mandar para eles, no caso, né? Você pode salvar ele ali, né? Até aqui, quando vocês salvam, ó, vocês podem salvar um PDF, né? Com tudo, tá? Com todo mundo misturado, que aí a empresa pode só imprimir e entregar. Ou você pode gerar PDF por trabalhador também. Escolhe uma pasta e ele vai gerar um arquivinho para cada trabalhador. Também facilita, né? E quem tem um web sharing pode transmitir pelo web sharing também essa informação, tá? Tem algum prazo para certificado? O quanto antes, tá? Porque como você teria que entregar o comprovante até o final de dezembro para os funcionários com as informações corretas, o ideal já está lá esses dados lá, porque em seguida o governo já vai liberar os programas ali para as pessoas fazerem as declarações, né? Então, na minha opinião, o quanto antes você vê isso e ajustar melhor, né? No caso do cooperativas, no extrator não está aparecendo os associados, o que pode ser. Como eu disse, o extrator ele ainda não está, pelo que eu vi, não está 100% em algumas coisas. De repente, essas pessoas nem estão aparecendo lá, assinado. Mas aí você tem que entrar em contato com o governo para descobrir o porquê que não estão aparecendo lá, tá? Luiz, no programa só consigo o comprovante dos funcionários. De empresas que tiveram retenção, não. É que depende, como eu disse, o comprovante de rendimentos ele vai gerar de folha de pagamento, como sempre foi gerado dentro do INDP. Isso não mudou, nunca foi alterado, tá? Dependendo do que você vai gerar, algumas informações, Luiz, estão dentro do fiscal, tá? Aí você tem que ver no sistema fiscal lá, né? Então, pessoal, agradeço de novo a atenção de vocês e até o próximo webinar, né? Sigam a gente nas redes sociais lá no Instagram, né? Para ficarem por dentro delas, tá? Um abraço e até a próxima.